disso, até da coluna da Raquel Landim, vou abrir aqui, ô Raquel, a tua coluna, reportagem da Raquel, trazendo uma peça da campanha do prefeito Ricardo Nunes. Nunes atacou Pablo Marçal na TV com um vídeo polêmico em relação aos evangélicos. Vamos assistir esse vídeo que ele colocou nas redes sociais. Conhecido por sua sabedoria, o rei Salomão é uma das figuras centrais da Bíblia. É venerado e respeitado por todos, menos por Pablo Marçal. Tu é o Salomão, só pode. O Salomão era nenê, moço. Nós precisamos de parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas você está desvalorizando o Salomão. Salomão era um nenê, moço. Nenê. Ele tá aí falando que Salomão era o neném. Primeiro, antes até de passar para o professor, queria ouvir a Raquel, os bastidores aí. Raquel, trazer sua coluna pra gente. O que Nunes tem como objetivo ao utilizar esse vídeo nesse ataque ao Marçal por meio dos evangélicos? Vou explicar um pouquinho da estratégia por trás disso, Fabiola. A campanha do Nunes hesitou muito em entrar com esse vídeo. Não sabia se trazia ou não o tema da religião para a campanha. Isso era uma coisa que estava muito centrada ali no pastor Silas Malafaia, que começou a atacar o Pablo Marçal, porque tem uma série de vídeos antigos do Pablo Marçal sobre questões evangélicas, vídeos em que ele questiona o pagamento do dízimo, ele diz que é contra, até na nossa sabatina nós perguntamos a ele sobre isso, e ele voltou atrás falando que não, agora ele é a favor. Mas ele não é uma pessoa benquista entre os líderes, os grandes pastores, as grandes lideranças das maiores igrejas evangélicas por conta disso. Mas ele atingiu um percentual de votos expressivo na comunidade evangélica. Voltando lá na pesquisa da Quest, eu vou encontrar os números, mas ele está com 37% das intenções de voto entre os evangélicos contra 26% do Nunes, por conta de todos esses valores aqui que a gente estava conversando, que ele prega, esses valores conservadores, valores contra o aborto, enfim, todos esses valores da direita que ele diz encarnar. E a campanha do Nunes estava hesitando entre trazer esse tema diretamente para a campanha ou não. Finalmente tomou essa decisão, pegou esse vídeo antigo, fez aí essa inserção de 30 segundos, o Nunes tem um tempo muito grande na TV, e vai estar colocando essa inserção, e nesse momento o objetivo deles é tentar desconstruir o Pablo Marçal diante dos evangélicos, tirar voto dele nos evangélicos. O rei Salomão é uma figura importante do Velho Testamento, então é tentar, nas palavras deles, dos estrategistas de campanha, desmascarar o Pablo Marçal diante desse público. Que esse voto vá para o Datena, para a Tabata, ou até para o próprio Nunes. Eles falam que nesse momento não importa muito. É uma tarefa difícil, viu? Porque quando o Malafaia começou a atacar o Pablo Marçal, eu conversei com outros pastores que começaram a reclamar, que diziam, não, mas a gente não pode atacar ele é o que verdadeiramente defende os nossos valores, porque o Nunes não convence muito essa população nesse sentido. Agora, você tem as cúpulas das igrejas, os representantes, os deputados que representam a bancada evangélica no Congresso, dizendo que não, o Nunes foi quem nos defendeu na época da pandemia, que manteve as igrejas abertas. Então, eles estão fazendo um trabalho junto aos fiéis para tentar reverter esse posicionamento pró-Marçal. Mas não vai ser fácil, não. Aqui o vídeo antigo, né, que tem essa montagem que a gente assistiu do Nunes, né, que tá até na campanha da Rádio e TV hoje. Mas a gente também recuperou aqui um vídeo antigo que foi usado, parte dele, aí no vídeo do Nunes, e que mostra Pablo Marçal falando de Salomão. Vamos assistir. Salomão era nenê, moço. Salomão tinha jato. Salomão já acalmou o piloto de helicóptero. Salomão era nenê, moço. Salomão escreveu 3 livros, escrevi 45. Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão? Salomão é um nenê. Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok. Bate o nome dele lá, ué. Mas você está desvalorizando o Salomão. Salomão era um nenê, moço.
Sabe por que eu tô te falando isso? Porque nós precisamos parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu não estou fazendo isso para falar que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou te falando que o Salomão passou aqui na Terra tem 3.000 anos. Você até hoje está pagando pau para cara que passou há 3.000 anos. 3.000, não foi semana passada, não. Ele não está na lista da Forbes, não, apesar de ter sido o cara mais rico. Professor João César, ele encarando aí Salomão e falando isso. E Nunes pegou esse trecho, tá querendo usar isso na campanha. Tá querendo, não, está usando isso na campanha. Isso pesa contra Marçal ou eleva ele ainda mais, hein, professor? Olha, pesa contra. A frase do Marçal é propriamente absurda. É um desconhecimento completo, tanto do texto quanto do contexto em que os evangélicos oram e têm a sua fé. Recentemente, no Flow Podcast, não sei se vocês viram, o Paulo Marçal deu uma entrevista e ele disse algo ainda pior, Fabiola. Ele disse que ele já foi, acredite no que eu direi agora, que ele, Paulo Marçal, já foi a 2 velórios orar para a ressurreição de 2 pessoas mortas. Não sei se vocês viram esse podcast. O Igor se assusta e diz mais. Você quer ser mais do que Cristo? Resposta do Paulo Marçal. Ele, Cristo, disse que nós faremos obras maiores. Eu tenho certeza que eu verei com meus olhos isto acontecer. Ou seja, ele ressuscitar uma pessoa. Ele estava citando uma passagem de João 14:12, em que, falando com os discípulos, Jesus diz: aquele que crê fará, inclusive, obras maiores do que as que eu fiz. Mas o contexto da passagem de João 14:12 é o contexto do sacrifício que Jesus fará pela humanidade, isto é, a crucificação. O que Jesus está dizendo naquela passagem é que haverá aqueles que o seguirão porque nele creem e que farão obras maiores, sacrifícios maiores. E, de fato, há cristãos que foram lançados no Coliseu, foram devorados por leões, há cristãos que foram queimados vivos, há apóstolos que foram crucificados de cabeça para baixo. Do ponto de vista do sacrifício, aqueles que creem em Cristo podem até fazer obras maiores do que ele, em nome da fé. Em nenhuma circunstância a passagem de João 14:12 sugere que eu, porque creio em Deus, vou ressuscitar alguém. Fabiola, é um delírio que é preocupante. Porque não é apenas uma questão, eu estou fazendo isso porque eu vou vender um infoproduto. Eu vou dizer isso porque assim eu tenho mais likes. A impressão que se tem é que, por algum motivo exótico, este senhor, o Pablo Marçal, realmente crê que, por algum motivo, ele tem mais sabedoria que Salomão e ele pode realizar milagres, pode realizar esse tipo de milagre. Nessa entrevista com o Igor, ele dizia: circulou muito na internet uma pessoa para a qual eu orei e que não caminhou, aquele famoso caso da cadeirante. E ele deixa a frase parada, ele não diz nada. Você pode pensar, então será que no outro caso a pessoa levantou? O Igor muito corretamente pergunta, mas o que aconteceu com a outra pessoa? Ele diz, também não andou. Então, Fabiola, é blasfemo, é simplesmente inacreditável que alguém possa se comportar como Paulo Marçal e ainda assim ter alguma espécie de presença junto aos evangélicos. Então, eu acho muito importante que esse tipo de vídeo seja divulgado, porque, veja, algo muito importante aqui, bem importante mesmo, quando eu digo que ele não pode ser freado pelo sistema político. Hoje, no Rio de Janeiro, hoje de manhã, foi desbaratada uma quadrilha que nas últimas 3 eleições difundia fake news para interferir nas eleições. Hoje de manhã, essa quadrilha foi desbaratada e estão todos presos. Você não pode... Então, é uma quadrilha de fake news. Você não pode enfrentar essa quadrilha com um sistema político e com revolução educacional. É um caso de polícia, é um caso de justiça. Boa parte das estratégias do Pablo Marçal não fazem parte do sistema político, fazem parte da justiça e da polícia. Nesse caso em particular, nessa frase do Salomão, isso tem que ser difundido, porque quando o Ricardo Nunes faz isto, ele não está cometendo um fake news. Efetivamente, Pablo Marçal o disse nessa forma. E olha, eu diria que, Raquel, já que você cobriu essa matéria, eu acho que em breve ele vai fazer o mesmo com a entrevista recente, porque não é uma coisa antiga. Essa entrevista foi dada há menos de 2 semanas. Do Flow. Não é? A entrevista dada ao Flow. Sim. Que ele